Qual o papel da alma no corpo? Primeiro devemos entender o que é alma e o que é corpo. Corpo é acúmulo de cores, substâncias. Isso no latim antigo. Então é resíduo, é o que sobrou. Sabe quando você vai fazer uma obra pictórica e você salpica, gera aquela sujeira toda, sujeirada em volta da tela, no chão, você vai pintar a casa e pinga, estraga a roupa, é o resíduo. Bem difícil depois de desapegar, né? Tirar fora, limpar. Alma é uma contração de alma, né? Ma, mãe, ao, pai. Então é mente e emoção. Alguns pensam, né, dentro desse contexto mental, que tudo é mental, que tudo é ilusório. Que essa imagem aqui ela é plasmática, ou seja, ela é ilusória. Isso aqui é uma ideia mental de que acontece. Só temos o seguinte: o corpo não tem ilusão maior, porque a célula, fora do contexto corpo, célula é só corpo associada a outras múltiplas células. Então é uma forma quase inutilizada para um corpo quando ela é só um. Só um é ela mesma, seria uma bactéria, por exemplo. Duas dimensões, né, só vai para frente e para trás, não vê a tridimensionalidade nem o que está abaixo. Então ela é praticamente inútil num contexto geral, mas útil para ela ainda existe. Mas a célula é um mapa causal manifestado. Ao ponto bindu se transformou naquela coisa complexa que é a célula, com outras coisas ali, cromossoma, DNA, RNA, tem os centros, né, de açúcar, de proteína, aquilo é tudo acumulado ali. São elementais, inocentes, anjos, né, sem consciência de que eles são. Por exemplo, o corpo não sabe que ele é corpo. Ele teria que ser avisado. Então, quando você, ser pensante, outro corpo, mais elevado, sutil, consegue entrar dentro das frestas atômicas desse corpo, o que você fala, pensa e sente interfere nesse corpo. É o contrário. O acima, né, chuva cai de cima para baixo. Apesar dela evaporar de baixo para cima, mas ela não tem uma utilidade prática enquanto ela está indo. Bicho pega mesmo quando o negócio desce. Daí tem efeito, um efeito efetivo. Então, dentro desse corpo, esse corpo ele não é uma coisa individual. Dentro desse corpo a gente vai encontrar as raças, não essas separadas lá fora, que a gente vê por cor, né? Por raça, por grupo, tribo, família, nacionalidade, língua, né? O idioma. Não é nada étnico, e sim interno. Temos um interno, tudo que está lá fora. Por exemplo, a raça protoplasmática, que ela não pode ser contada porque ela é forma de todas as outras. Ela não pode ser contada assim como raça, porque senão daria sexta raça nossa, que ainda não é sexta. Então a gente pega e faz qual cálculo? O protoplasmático já começa no início. Então, o plasmático, isso de ilusão, já começou lá. Então não há nada, né, manifestado que seja real ou real. A gente não sabe o que é o real, né, de realeza, aquele senhor de todas as coisas que estão acontecendo. Mesmo o protoplasmático sendo iniciático, né, ou inicial, ele ainda, né, já é um abstrato, vamos dizer, é o extrato, né, aquilo que está exteriorizado do primeiro momento, escondido, né? Que nem tem abuso. Abuso você faz sempre, né, entre quatro paredes, escondido. Abuso, né? Usando escondido. Então, a ilusão está que o um
retorna em múltiplas réplicas, né? Vamos chamar de solve, do solve coagula de Baphomet. Baphomet a gente lê de trás para frente, que seria Temp op Ab, né? Seria o pai do tempo. Templo, perdão. Também do tempo, né? Solve coagula, então está acontecendo movimentação temporal nisso aí. E essas múltiplas acabam, né, depois, no fenômeno de decomposição, de dissolução, se coagulam de novo no 1. Nada permanece no estado atual, sempre iniciando e terminando no original, igual átomo, ou indivisível, que é a etimologia de átomo. E Atman, né? Atman, o que temos de atmânico no nosso corpo, só que inconsciente, células. Se desdobrou em manifestação, era um, se formou, agora não é mais atmânico, agora é célula. São a consciência desdobrada em múltiplas células. E o físico real começa no bóreo. Protoplasmático não é físico. Físico em que aspecto? Por exemplo, físico. Os tubos no corpo, se você quer representar aqui, o mapeamento disso. E os seres eram meio vegetaloides, assim. O etérico está o quê? Nos nervos do corpo, que é o hiperbóreo. Então, seja, o protoplasmático está ligado ao abstrato, porque tem que ter a causal, né, a causalidade para acontecer alguma coisa, a forma, a ideia divina, a geometria sagrada, que começa no círculo. Olha a célula aí. Claro que a célula hoje ela é disforme, né? Ela não é bem circular. E é em duas dimensões, né? Ela simplesmente ela não sabe o que ela está fazendo, quem ela é. Mas ela sabe fazer um papel para frente e para trás. É como o veículo. O veículo só é conduzido se você, ser pensante, está ali. Senão ele fica estacionado na garagem, até apodrecer. Então começa, né, uma certa fisicalidade no bóreo, que é um mapa do plano físico, né, ainda não é, né, um corpo físico. O etérico, que ele não é físico, né, os nervos do corpo, que vamos dizer assim, o ar você não vê. O ar está muito gelado, ele se transforma, né, em estalactites, estalagmites, né, nas montanhas, através da água, mas você não sabe como acontece aquilo. Então, é isso que acontece quando, por exemplo, esses corpos dão forma para o corpo. Cristalizou nervos, cristalizou tubos, através desse mapa físico, esse mapa etérico. E onde é que está o astral? Né? Onde é que está o astral no corpo físico? Sem ver ele está dentro, mas o que ele mapeia? Tudo que produz sangue, coração. Então, vou dizer, esse meio aqui. Inclusive, abdômen é aquilo que esconde o homem. Está muito ligado ao intestino. Intestino, quando funciona bem, a gente vai chamar medicamente de eubiose. É só isso que é. Funcionando bem o intestino é eubiose. Depois você pode criar uma escola e botar esse nome. Né? Você pode também colocar, né, simbiose, você pode colocar qualquer nome ligado à saúde e dizer que aquilo ali é original. Então o astral está nessa parte vital aqui. O nosso etérico, que também é mapa para os nervos do corpo, é ele que deu-nos o aura, não é visto, mas pode ser detectado com aparelhos, né, pegando a frequência, que nem, por exemplo, ultrassom, né, raio-x. Se você consegue entrar na mesma frequência da coisa, você se depara com a coisa. Então, existe sim códigos de linguagem. É só procurar, andar com os nativos e, né, tentar observar o que eles dizem. Quando vê, você fica melhor que eles, mais articulado que eles. Então, e o mental onde é que está? O mental está na forma da cabeça circular, porque no mental nós somos homens por excelência, né? É uma esfera, vamos dizer, substrato desse abstrato lá do começo, que ele, vamos dizer, ele se expandiu e ficou uma mente, uma bola azul.
Inclusive tem uma escola aí, que é a eubiose, fala do globo azul, só que eles ficam colocando em qualquer coisa, tipo o teu carro para proteger teu carro. Quem protege teu carro é tu, com a manutenção. Né? O globo azul tem que ser feito em você. E talvez nas outras pessoas, como eu sempre falo, ensina essas pessoas a fazer nela, porque tu não sabe se tá com aquela cor. Né? Porque teu corpo é acúmulo de substâncias, cores, então vai saber se a tua cor combina com a do outro. Né? O outro veio de outro raio da criação que também se desdobra na gama de cores. Ele tem outras funções, outras, né? Por isso que você nunca consegue mudar o jeito da pessoa. E quando a gente vai falar em vida pessoal, se a sua vida pessoal está sendo moldada por outros, né, você ter que falar o que o outro quer ouvir e agir como o outro quer que você haja, você não tem vida pessoal, você tem vida coletiva, então você é um elemental, você é como um animal, né, como uma planta, né, a raiz, vamos dizer, a família daquelas plantas. Androgeno, não sei o que, lupus. Você é um robozinho, uma mecânica. Então a sua vida pessoal não pode ser vida a pauta da vida pessoal do outro. Nem você também deve se ocupar com isso. E a pessoa consciente não vai estar se ocupando, vai estar se ocupando com essas coisas. Como é que funciona, como é que é feita a estruturação, né, das coisas faladas, pensadas, sentidas. Senão fica só, né, lorota. E esse corpo mental também está na comunicação. A gente respira, pode ver que você respira sem pensar que respira. Você esquece que respira, não é mesmo? Seu coração bate porque tem um corpo astral que está ali, né? A bateria combustível do corpo. Então ele está mexendo com tudo que produz sangue, né? Essa coisa vital aqui. Só que onde é que a gente vê astral superior e inferior? A gente vê do o abdômen, né? Aqui temos a divisão, que é o diafragma. Diafragma, né, tá desfragmentado, né, no seu dia a dia. Então o astral superior está aqui, onde você sente no coração, e o inferior ali no intestino, na eubiose. Inclusive essa escola aí, ela confunde todo o astral e diz para você não ir lá, porque ela visa só esse astral de baixo, lá do intestino, né, que deveria funcionar bem como, não usando, vai saber. Coloco entre parênteses uma interrogação, né, para vocês pensarem se são coisas a ser seguidas. Então, esse corpo mental, na forma da cabeça, não é por acaso, a geometria sagrada, conforme, né, esse corpo fez. Por isso que parece que a gente vive na cabeça, a gente pensa aqui. E percepção, né, a pineal é a parte física disso, né, desse corpo mental, como se fosse o ponto bindu. Se você evidencia um ponto bindu no centro do corpo mental, e o corpo mental ele tem a forma como de um planeta ou de uma estrela, dependendo se é Manas Prajasa, que seria a mente iluminada, ou uma mente física, né, aquela que acha que é corpo. Ele vai mudar a coloração, tudo mais. Ele é como um planeta e o núcleo desse planeta, que é você, né, você é um mundo, um mundinho de cada um, ou um mundinho de todos. Não existe os dois. O mundinho de todos é o ambiente e o mundinho de cada um é esse ente, né? Essa bola que ali tem as informações e fica espelhando. Por isso que a gente não pode sonhar para despertar, né? Porque o sonho ele é como se estivesse dentro de um espelho côncavo e está aparecendo ali tudo a sua própria imagem distorcida. Você deve furar isso. Por isso que algumas escolas, tipo a Gnose, dizem parar de pensar. Continua com o corpo mental, mas com uma fresta que você vê a realidade fora dele, além dele, né? Então, essa pineal é a parte física, né, representando como se fosse o bindu lá no corpo mental, mental mesmo, que aí sim nos dá localização e sentido de pertencimento no corpo físico. É da alma para o corpo. A alma percebe o estado. Então, quando você está aqui, você vê que tem pessoas que, quando elas começam a despertar, elas começam a ver isso aqui como um sonho. Até a luz do dia não é tão clara assim. Por exemplo, você está andando na rua, que nem aconteceu aqui, aqui o urbanismo está chegando, então onde eu via vacas, né, uma paisagem paradisíaca, hoje tem muros. Construíram empresas, né, casas, condomínios, tudo mais, mudou. Então, quer dizer, para mim é uma ilusão. Se eu estou desperto, percebendo que aqui também é um sonho,
eu vou perceber essas nuances, essas diferenças. Aí não adianta ficar falando, né, que essa imagem aqui, ó, ela é ilusória. Ah, o corpo não sai, né? O corpo astral não sai, os outros corpos não saem, né? É tudo dentro. Perceba, se eu desgastar uma estrutura, aparece, né? Não tem fósseis que aparecem na pedra de desgaste. Os próprios fatores climáticos, a erosão, tudo mais, aparece, sai da frente. A coisa continua ali. A alma também é assim. Os registros, a informação está ali dentro. Mesma coisa, uma garrafa que foi atirada há centenas de anos no mar de uma embarcação que afundou. Conforme a onda vai vindo, depois que encalhou essa garrafa na areia, ela vai se mostrando. E dentro da garrafa, você abrir, está a informação. Essa é a alma. É vamos dizer, a provedora da informação, a guardadora, o arquivo, né? O almoxarifado desse conjunto. Então, o que acontece? Isso aqui é real? Sim, é real, mas porque a parede sai da frente, né? Imagina, dois estão copulando dentro de um quarto, o quarto cai. Vai se ver o que está acontecendo, a verdadeira intenção das coisas. Essa é a alma. E o que mais que a gente pode falar? O corpo só age por ele mesmo dormindo. Vocês sabiam? Quando ele descansa. Por quê? Aí é só célula. Não tem um ser pensante fazendo movimentação nesse corpo articulado. Ok? Inclusive os membros, vejam bem, membros. É a mente, né, é o éter de baixo sendo man, né, mente, agindo. Então a gente vive, gente, 99% do tempo em corpo físico com a alma. Esse fantasma que a gente acha fantasma enquanto está aqui. Né? Que o cérebro ele filtra, não dá para ver nada. Tem a monoamina e a bicarbonila que não deixa a DMT abrir frestas atômicas para a gente ver. Por isso que tem gente que vai para o xamanismo, gente usa droga, bebe pra caramba, para sair fora. Né? Uns momentos. Por isso que a gente desenvolve vícios, né, que acaba agredindo esse corpo, porque esse corpo não é para ver nada. Esse corpo ele tem que assimilar sem precisar ver, sem precisar ouvir, sem precisar ah, estar em contato nele. Mas a sabedoria, o conhecimento já está na alma. E essa alma tem que se comunicar, não pode ter bloqueios. Como, por exemplo, o corpo achar que ele é alguma coisa, que ele tem que comer porque ele tem que sobreviver, que o nome dele e tudo mais, que é coisas que o cérebro acredita. Então existe uma crença no corpo, sim, de que ele é corpo, de que ele é alguma coisa, que ele precisa comer aquela hora, 4 vezes por dia, né? E a ciência e tudo mais, esses que se acham, né, sábios, né, sabichões, eles te dão, você tem que ter isso, você... Só que tem o seguinte, você tem que conhecer o que você precisa. E a pedra não vai saber te dizer. A pedra é o conhecimento oculto, ocultado, lacrado. Tanto é que a própria pessoa ela é enterrada na terra, na pedra, e a alma continua. Então a gente pensa que terminou ali, porque oculta, a terra não mostra as podridões, né? O que está acontecendo, o solve coagulo. Mas a gente vive 99% de emoções, pensamento, tudo a gente tem que pensar, tudo a gente tem que sentir, para daí agir. E mesmo quando age, por exemplo, se você acha que você pega um copo e não pensou no copo, você pensou. Até inclusive, é muito mais real o que você pensa, o que você sente, do que você age. Uma pessoa pode entrar no seu sonho, por isso que era bom não sonhar, não projetar antes de fazer. Deveria pensar fazendo. Se você só pensar, você está sonhando. Por exemplo, eu pensei em aumentar minha casa. Uma pessoa sonhou com o que eu falei para ela. Então ela entrou no meu sonho, na minha projeção antes de fazer. O que está faltando? Eu ter subsídios, ter matéria-prima para mim cobrir esse sonho com outro sonho, porque essa casa pode ruir. Então a plasmação é em toda parte, tanto concretizando no corpo físico, quanto pensar sobre para mapear o que você vai fazer. Você vai primeiro a uma planta, né? Por isso que somos pagos mais para pensar do que para agir. Por que um lixeiro ganha menos que um engenheiro? Porque o engenheiro ele faz um mapa da rua, que ele vai lá catar lixo, senão não existe rua para ele
se direcionar a encontrar o lixo, para ele ganhar pelo menos aquele pouco. Né? Mas não que o engenheiro seja muito importante, mais importante que o lixeiro. É uma colaboração, uma simbiose. Os dois necessitam um do outro. Por isso que em alguns países, eles têm mais consciência, eles pagam o lixeiro do mesmo valor, ou pelo menos aproximado, de um engenheiro que faz a rua, que faz a casa. Um enfermeiro ganha mais ou menos, né, atingindo o patamar do médico. Imagina, porque os dois são colaborativos. Não adianta o médico receitar, coloca aí, né, tem que dar tantos pontos e o enfermeiro não ir lá costurar, saturar, colocar o medicamento. Então, apesar de existir uma máfia, né, velada dentro dessas coisas, por exemplo, o psicólogo tem uma ligação com o psiquiatra, e o psiquiatra tem uma ligação, né, com a máfia farmacológica, né, o médico também, quando ele desliga, faz a eutanásia, ele tem uma ligação com a máfia funerária. Só que, mesmo assim, há uma colaboração, senão nenhum existe. E o corpo é a mesma coisa, ele tem um colaborativo, ele tem os acionistas que fazem a empresa funcionar, né, injetam, né, dinheiro, injetam valores, né, apostam, né, colocam até às vezes do seu próprio bolso, né, da sua pessoalidade dentro disso, mas é o corpo, é o proativo, é ele que age, é o funcionário, é o peão. Né? Mas dentro de um jogo de xadrez, você sabe que o peão é o primeiro que coloca as caras para movimentar, senão o rei não sai do lugar, nem a rainha. Então está tudo se colaborando, mas tem o comando é dado pela mente, pela emoção, pela vitalidade, senão esse corpo ele só é ativo quando ele está dormindo. Ele faz o papel de corpo, é um boneco estático. Pode ser de porcelana, sei lá. Tem um exemplo da matriosca, né? Uma dentro da outra ali. E qual é a que é a mais que se expõe, que recebe agressão do meio? É a última matriosca, né? O corpo físico desse conjunto aí. Então, o corpo só age por ele mesmo dormindo, ou seja, pedra estática com movimentação vital em ponto morto. Como um carro, né? O carro pode funcionar estacionado, tem alguma movimentação elétrica, mas ele está em ponto morto. Mas só se movimenta com bateria carregada e combustível. Aqui, no caso do corpo, é a alma. Então, tem tanta coisa para falar nesse aspecto, mas que a gente não percebe. Né? A gente fala de alma como se fosse uma coisa para amanhã, uma coisa de morte. Inclusive, agora vai ter o Dia dos Mortos. Mas nós, né, toda noite a gente deita em túmulos, a gente se sai do corpo como o morto sai, só que o morto não volta, né, morto entre aspas, né, morto porque é amorfo, né, ele saiu da forma, mas o que dá a forma do corpo enquanto não está morto é a alma, né, a forma, por exemplo, dos dedos, os dedos são etéricos, são raios, gente, nádias. A coluna tem a forma por causa de um canal que tem no corpo etérico, não carnal, que chama Xuxi. Ainda temos duas, né, que é o sistema nervoso central e o vegetativo olímbico, sei lá, que percorre as laterais disso. Que no corpo etérico é um vermelho e um verde. Quando se desperta, isso se torna energia, se desperta no coração, dá o violeta, verde com vermelho dá violeta. Pessoas que entenderam todo esse processo vão ver no seu corpo astral, que é mais aparente, não tem a parede na frente, uma chama violeta. Eu já vi em mim e em muitas outras pessoas. Tem pessoas que não têm, tem chaminhas pequenas ou nenhuma. Inclusive um morto, ele perde esse aura que nós temos quando é 7 corpos, ele fica com aquele aura moribundo, né, leitoso, sem energia, porque ele perdeu um corpo que poderia estar, né, favorecendo, mandando impulso de baixo para cima. Aí sim o corpo físico até teria alguma utilidade, mas esse corpo físico teria que ter consciência, né, você pensar, sentir e agir com ele com consciência. Aí tudo seria consciência.